Começamos mais um Papo Reto com Lorena, primeiro programa do ano, só gravei no ano passado, como a produção falou, um ano que não gravo, quase. Estamos aqui com Luana, advogada condominial Luana Correia, que hoje ela vai conversar com a gente, assim, um papo bem descontraído sobre aspectos trabalhistas no condomínio. Luana, seja bem-vinda ao Papo Reto. Eu que agradeço, Lorena, a oportunidade. Feliz ano novo a todos que estão assistindo, a você, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade e esse espaço para a gente falar de direito condominial. Isso aí, gente. A gente encerrou o ano falando sobre direito condominial e estamos iniciando o ano falando também, para você ver que tem assunto. Tem bastante. Eu queria saber, a gente está começando, né, uma nova era no condomínio, que geralmente muda a gestão agora, né? Então, muda a gestão, geralmente muda as empresas. E aí, eu queria saber, doutora, com toda a sua... com o seu entendimento no mercado, quais os riscos que o síndico pode, os erros, na verdade, que ele pode cometer com a contratação, assim, referente aos passivos trabalhistas do condomínio? O que a senhora pode falar para a gente? Olha só, é um tema muito importante, porque o síndico ele deve estar atento às normas, à legislação, está bem assessorado juridicamente, né? Para mim é o primeiro passo, né? Sim. O síndico está bem assessorado, tanto juridicamente quanto de forma contábil, porque eu acho que é uma junção, tanto a contabilidade quanto a área jurídica em si. Então, o síndico precisa estar atento e em conformidade com a legislação. Isso evita passivos trabalhistas. Como? Ele fiscalizar a forma da contratação dos empregados que estão prestando serviço no seu condomínio, se as obrigações trabalhistas estão sendo pagas no vencimento, né, na data correta, se está havendo recolhimento de contribuição, né, previdenciária, FGTS. O síndico precisa ver também, junto com o administrador. Eu sempre considero isso importante, né? Sempre recomendo que o síndico esteja alinhado com a administradora e sempre questione como está sendo feito o pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias também. Por isso que eu acho que o contador também é uma figura muito importante, porque ele que faz essa movimentação, né, vê guias de pagamentos, né, se está tudo certinho, os vales, transportes, são inúmeros direitos trabalhistas, né, que eu acho que precisa ser fiscalizado pelo síndico. Então, ele tem que estar bem assessorado. Então, ver a forma de contratação dos empregados para evitar uma contratação ilegal. Ver se a jornada de trabalho está sendo respeitada. Ver se eles estão recebendo os equipamentos de proteção adequados, né? Corretos. É muita coisa. É muita coisa, correto. Né? Por exemplo, um empregado que trabalha nos serviços gerais do condomínio, ele precisa estar bem equipado. Né? Tá pagando adicional do turno de um porteiro? Não tá? Então, precisa... E quando é a terceirizada que fornece? Tipo, quando não é o funcionário do condomínio, que é de uma terceirizada? Desculpa, mas o bom de você ter uma terceirização é que você descentraliza um pouco, né? Você delega uma parte dessa administração a uma empresa terceirizada especialista nisso. Porém, isso não exime a responsabilidade do síndico fiscalizar. Eu contratei uma empresa terceirizada no meu condomínio e essa empresa não está pagando. E aí, o condomínio tem responsabilidade sobre isso? Súmula 331 do TST é uma súmula muito importante, porque ela diz que mesmo que o vínculo, em outras palavras, claro, mesmo se o vínculo é com a empresa terceirizada, se ela não honra as obrigações trabalhistas, o tomador de serviço responde subsidiariamente. Então, se o condomínio não fiscaliza, não verifica se as verbas trabalhistas e previdenciárias estão sendo pagas corretamente, no prazo, sem nenhum prejuízo ao trabalhador, se ele não fiscaliza, corre o risco dessa omissão dele trazer prejuízos. Eu sempre recomendo, olha, vai contratar uma empresa terceirizada, pede certidão. Pede as certidões negativas, federal, estadual, municipal, certidão de processos trabalhistas, certidão de processos judiciais. Tem que ver se a empresa está certa, né? Está regular. E a solidez financeira. Pede referência daquela empresa. Porque se a empresa tiver
ruim financeiramente, como é que ela vai pagar as obrigações trabalhistas? Em caso de uma rescisão Verdade. de um contrato de trabalho. Né? Recentemente eu tive um problema assim com um condomínio que mudou de administradora, né? E nessa mudança de administradora tinha férias vencidas de funcionários. E aí, no finalzinho do ano, me questionaram, mas doutora, eles só receberam uma parte do 10º, não receberam o 10º todo. Eu disse, olha, vamos verificar. Eles foram absolvidos por uma empresa. Então, a empresa que absorveu, a empresa terceirizada que absorveu, paga proporcional ao 13º. Verifica se a outra pagou corretamente. Não, pagou, então deu tudo certo. Porque o empregado já estava dizendo, olha, eu não recebi o 10º todo. Sendo que ele já tinha recebido quando teve a rescisão do contrato de trabalho. Sim. Então, assim, é importante estar atento. Foi um questionamento de um condomínio que chamou a atenção. As síndicas ficaram muito preocupadas do funcionário não ter recebido o 13º, mas, na verdade, ele já tinha recebido na rescisão do contrato de trabalho e agora, nessa mudança de administradora, que tem muito, e acaba que as administradoras absorvem, né, o funcionário, só pagou o proporcional. Mas foi no último dia que eles pagaram. Eu disse, até à meia-noite eles têm que pagar o 13º. Mas e se a empresa tiver com algum problema financeiro? Se o condomínio não pagou a administradora? Acontece. O condomínio atrasa a administradora. A administradora não pode deixar de atrasar o salário dos empregados. Independente de receber vínculo ou não. Diferente. Uma coisa assim que eu sempre falo para os síndicos e síndicas evita você dar ordem direta aos empregados que prestem serviço no teu condomínio. Como assim? Veja só. O porteiro. Porteiro, faça isso. Reporta a administradora. A administradora terceirizada é a empregadora do empregado. Boa dica. Porque daqui a pouco o funcionário sai da administradora e coloca o condomínio também na justiça. Aí vai dizer, não, eu era subordinada ao síndico. Então, evitar esse comando, essa questão de emitir ordens diretas ao funcionário que é da administradora, mas presta serviços ao condomínio, faz com que você evite caracterizar vínculos trabalhistas diretamente entre o condomínio e o empregado que presta serviço. Perfeito. Falando sobre jornada de trabalho dos porteiros e zeladores, isso aí é uma dúvida que o pessoal fala muito, geralmente é um assunto muito polêmico, né? O que a senhora diz, o que é certo, assim? O certo é sempre cumprir o que diz a CLT. A CLT é a nossa Constituição trabalhista. Temos a Constituição, tem a CLT. Então, o porteiro, o zelador, ele tem todos os direitos de um trabalhador regido pela CLT. Então, tem jornada de trabalho de 48 horas semanais, porém, existe alguma peculiaridade. Então, em razão da própria especificidade da função exercida, né, ele tem uma carga horária que pode ser flexibilizada, como a escala de 12/36. Então, ele tem essa possibilidade de trabalhar 12 horas e folgar, descansar 36 horas, tá? Com descanso. Então, esse descanso dessa escala 12/36, o que é correto? Não tem nada assim. Não. Essa escala 12/36 é permitida, é legalizada, é possível. Ele trabalha às 12 horas e descansa às 36 horas. Então, não tem problema. Agora, tem que observar a convenção coletiva ou algum acordo coletivo da categoria. Então, cada estado, todo ano, renova a sua convenção coletiva, um acordo coletivo, e lá eles podem flexibilizar ou modificar, de uma certa forma, alguns direitos trabalhistas, né? Não no sentido de extinguir, mas ajustar. Por exemplo, são 8 horas diárias. A regra é, você trabalha 8 horas diárias e 44 semanais. Porém, para um porteiro, ele trabalha as 12 horas e folga às 36. Então, a jornada de trabalho dele é diferenciada. Certo. É inevitável ser por conta da própria função que ele exerce. Então, tem que estar atento, principalmente ao que dispõe a convenção coletiva da categoria. E cada estado tem a sua. Sim.
Sim. Tá, então, Tanto é que, por exemplo, todo começo de ano tem o dissídio, que a gente Sim. chama. Então, tem aquele reajuste das administradoras. sim. Nesse dissídio, lá tem o valor da taxa de alimentação, de vale alimentação. É onde dispõe todas as especificidades dos direitos trabalhistas daquele empregado que é albergado pelaquela categoria. Entendi. Vamos falar de um assunto que o pessoal gosta muito, principalmente os síndicos e os advogados também, as administradoras e o pessoal que trabalha com piscina, que é sobre o Airbnb. Problema. É polêmico, mas a gente não tem como fugir. Não tem, porque é uma realidade, a gente tem que viver com isso. E agora no verão, nós que estamos no Nordeste, pense que a gente tem passado por algumas saias justas em relação ao Airbnb. E, Lorena, o Poder Judiciário também tem um desafio grande, porque para conciliar direito de propriedade com o direito da coletividade de um condomínio, não é fácil. Né? O que a gente tem visto hoje em dia aí nas decisões não pode proibir. A gente não pode proibir esse aluguel por temporada através de plataformas como o Airbnb, né, ou similares. Não pode proibir, até porque não é considerado uma locação comercial. Mas o condomínio pode e deve estabelecer regras e restrições. Então, se o condomínio restringir esse tipo de aluguel por temporada, convoca a assembleia e estabelece isso nas regras do condomínio. Para quê? Para preservar a segurança, quando principalmente condomínio residencial, né? A rotatividade é muito alta de inquilinos, quando é baixa ou baixíssima a temporada. E a gente não tem nem, tem um regimento interno do condomínio, mas às vezes não dá nem tempo. A pessoa não lê, não tem acesso, não sabe quais são as regras do condomínio, não sabe as regras da área de lazer, as regras da piscina. Por mais que você seja inquilino de curta ou curtíssima temporada, isso não exime você de não cumprir as regras de um condomínio. Sim. Então, eu estou locando um apartamento nesse estilo de curta, curtíssima, através dessas plataformas. Olha, já vou mandar para você a regra do condomínio. Essa, cumpre. Né? Para evitar, porque assim, a multa não vai para quem está alugando, a multa vai para a unidade. Sim. Que é para o proprietário, né? Qualquer penalidade, quem responde é a unidade em si. Sim, então quer dizer, se o síndico, se o condomínio decidir em assembleia que não vai ter aluguel por temporada pelo Airbnb, eles podem? Pode. Porque a gente acho que apareceu alguma coisa que não podia proibir. Isso, não pode proibir. Porém, o condomínio pode estabelecer regras que restrinja o uso desse imóvel, né? Porque, assim, o próprio código, ele estabelece o uso da coisa, ela não pode perturbar o sossego, o bem-estar, a segurança, né, do condomínio. Então, os condôminos podem se unir para dizer, olha, aqui é estritamente residencial. Assim, hoje aqui em Maceió, a maioria das construtoras estão fazendo estúdios embaixo de lojas. Sim. Então, como é que você não vai permitir, por temporada curta ou curtíssima, uma locação por E a gente Airbnb? tem muitos condomínios assim. É complicado, não. Então, quem compra já tem que comprar sabendo também. Você tem que ter um pouco de bom senso de dizer, olha, ali não você é vai um morar, só residencial. você vai morar, mas você sabe que vai ter visitantes Exatamente. assim, que você não vai conhecer o seu vizinho. Exatamente. Não é um condomínio exclusivamente residencial. Se for, deixar isso estabelecido em convenção ou no regimento interno. Não podemos esquecer que esse vídeo tem um oferecimento da Live Portaria Remotas e Ultracló. Vamos continuar com a doutora Luana. E como a gente falou no início, a gente está nessa fase agora, muitos síndicos estão saindo, novos estão entrando, muitos não são síndicos profissional, estão iniciando, né, estão aceitando alguns desafios por necessidade, às vezes não quer, mas não tem como não assumir, porque é o patrimônio dele, né? Tem síndicos profissionais também entrando que já tem um pouco mais de experiência, mas a gente tem muito síndico que é o síndico orgânico, né, que é o síndico morador. E aí, como a gente sabe da importância de uma administradora, de um jurídico no condomínio, por mais que muitos condomínios não tenham, inclusive, um jurídico, que a gente já viu durante esse ano que muitos não têm.
Eu queria que a senhora falasse, tipo assim, desse aquela dica, aquele carinho para aquele síndico que está iniciando, né, esse desafio, algumas dicas básicas para ele entender aonde ele está entrando, a responsabilidade que ele está assumindo, né, e dar aqueles pulos do gato para que ele tire de letra essa gestão. Então, em relação à contratação, sempre ficar atento quais são os profissionais que você vai contratar para o condomínio. Há muitas empresas, elas já mandam um contrato para síndico, às vezes a gente só faz a análise do contrato, outras vezes a gente faz o contrato, né, o setor jurídico do condomínio. Mas sempre peça para que um advogado, contrate um advogado. Se você não tiver condições de ter um advogado mensalmente, pontualmente, principalmente nos contratos mais importantes, contrata um advogado para verificar a regularidade, se aquele contrato atende às necessidades do condomínio, se aquele contrato está conforme a legislação, se vai trazer riscos ou insegurança jurídica ao condomínio. Então, eu acho muito importante. Vai contratar uma empresa terceirizada, verifica solidez financeira daquele condomínio, certidões, quais são os profissionais que trabalham para ela, né? Quem ela valoriza? Quem aquela empresa valoriza? Com quem eles trabalham? Eu acho muito importante. E outra, ao fechar um contrato, verifica, principalmente com autônomo, se é um prestador de serviço autônomo, verifica direitinho esse contrato para não estabelecer nenhum vínculo trabalhista. Porque, um empregado autônomo é um piscineiro, mas o piscineiro vem com frequência, com assiduidade. Enfim, se às vezes preenche os requisitos de um vínculo trabalhista, pode trazer uma dor de cabeça ao condomínio. E quando esse funcionário terceirizado, que é terceirizado, mas não tem contrato, né? Isso. Quando ele caracteriza um vínculo empregatício? O vínculo empregatício se configura, segundo a CLT, a pessoalidade, um trabalho prestado por uma pessoa física, através de onerosidade. Então, você tem que pagar por aquela prestação de serviço. A subordinação, então, você está mandando, faz isso, faz aquilo. Se ele cumpre uma assiduidade, olha, ele vem todos os dias aqui, tal hora, e cumpre as minhas ordens, o que eu mandar ele faz. Então, se pode gerar um questionamento de vínculo trabalhista futuro. Sim. Então, eu acho que contrato de prestação de serviço de trabalhador autônomo para um condomínio tem que ter muita atenção, para que evite um desgaste num processo judicial trabalhista de reconhecimento de vínculo empregatício. O que teria que fazer, no caso? Ele teria que ter um MEI, ele teria que emitir a nota? Exatamente. Um contrato é a melhor coisa. Um contrato de prestação de serviço. E, geralmente, nesses contratos, a gente já coloca uma cláusula de inexistência de vínculo trabalhista com o condomínio, para evitar. Por exemplo, quando tem as administradoras, né, que são terceirizadas, elas já constam também. Porém, mesmo constando em contratos, na Justiça do Trabalho, o empregador sempre chama também no polo passivo da demanda o condomínio. Por quê? Porque se a administradora não tiver como pagar, o condomínio responde subsidiariamente, já que ele prestou serviço ao condomínio. Então, assim, nossa, é muito risco. Tem muito risco jurídico. Sim. Então, eu acho a assessoria jurídica é de fundamental importância na análise de contratos, na análise da fiscalização das normas trabalhistas, jornada de trabalho, pagamento salarial, pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias também, né? Se aquele prazo está sendo cumprido. Recentemente, eu tive um problema em um condomínio que teve uma mudança de administradora, mais uma mudança, e a administradora não recebeu do condomínio e aí não quis pagar o funcionário as verbas rescisórias. Como eu disse, não tem nada a ver. O funcionário não pode ser penalizado. A empresa administradora tem que ter saldo suficiente para arcar com isso. E nesse caso? Não tem problema para o condomínio em si? Pode ter. Porque se a empresa não tiver como pagar, o condomínio tem que pagar. É complicado. Então, síndicos que estão iniciando essa jornada condominial, que entra nesse segmento de condomínio não sai mais, tá? Para avisar logo. Olha, meu esposo é síndico profissional, né? Eu digo que é pior ser esposa de síndico profissional do que
advogada de condomínio. Porque é muito problema. Não é. E é um desafio muito grande você administrar. Não só administrar uma pessoa jurídica, porque o condomínio é uma pessoa jurídica, mas administrar pessoas. Sim. Né? É funcionário. Queira ou não queira, aquele O síndico, presta eu serviço vejo pra que você. o síndico não é uma profissão, né? Mas, tipo, ele tem uma função que, na verdade, ele tem que ser várias. Ele tem que ser o engenheiro, ele tem que ser o psicólogo, ele tem que ser, né? O contador, o administrador, isso, o advogado. O psicólogo, acho que é o pior. Né? Então, O mediador. não tem jeito. Agora, quem entra no segmento condominial, que entende, né, a importância de ser síndico, né, de administrar, quando a gente faz isso com amor, quando a gente faz, né, para ver, é o bem de várias pessoas, às vezes é o único bem que a pessoa tem, né, e você com certeza. valorizar, olhando por esse lado, quem entra não sai. E seja sai. você síndico, orgânico ou profissional, mas sobretudo condômino, fiscalize. Sim. Quem são os contratos do teu condomínio? Né? Qual é a administradora do teu condomínio? Quem são os prestadores? Quem é que fornece o material para o seu condomínio? Quem é o rapaz da elétrica? Ele é qualificado para isso, né? Todo mundo tem responsabilidade também, né? Todo mundo. A pessoa que vai fazer a manutenção da tua piscina tem qualificação para isso? Ou é só um piscineiro que vai lá de vez em quando? E esse vínculo com o piscineiro? Como é o teu contrato com o teu piscineiro? Muita gente, na verdade, poderia, inclusive, ajudar na gestão do síndico, né? Tem um grupinho que age até contra, né? Que tá ali, se junta realmente para poder fazer, não, vamos testar, né? E poderia estar ajudando, isso, inclusive, na administração. Condomínio, né? Isso aí. Tá chegando ao final da nossa conversa. Foi um papo muito agradável. Primeiro programa do ano. Luana, você tá convidada para vir pro Papo Reto quando você quiser. Tiver alguma demanda especial para vir dividir com o nosso síndico que é do Brasil todo. Nosso programa é de Maceió, mas o nosso público é a nível Brasil. Síndico é síndico em qualquer lugar, né? Mas fique à vontade, venha quando quiser, a casa é sua, já sabe o endereço. É um prazer, sempre estar na sua presença, sempre aprendo mais, né? E com certeza, acho que durante esse ano, alguns temas vão ser abordados no Poder Judiciário, por exemplo, essa questão dos aluguéis de temporada. Já existe um entendimento, mas eu acho que as novidades vão surgindo. Muita e o Poder coisa vem Judiciário tem que ir acontecendo. se adequando Sim. a essa realidade, né? Sim. Porque, como eu disse, é um desafio muito grande também para os advogados. Existem temáticas que são difíceis. Sim. Por exemplo, a questão de instalação de carregadores elétricos. Sim. Eu acho... A gente poderia conversar, a gente poderia falar sobre isso, viu? Eu acho um tema polêmico. E a gente tá com problemas aqui, né? Aqui Muito polêmico. Porque, assim, não existe legislação muito específica. novo. Tudo novo. Nem Corpo de Bombeiros sabe Sim. como orientar os condomínios. Eu não sei se você soube que Sergipe proibiu, né? Sergipe proibiu. Eu vi. E aí é pertinho da gente, né? E a gente não sabe como é que vai ser. São Paulo tá a todo vapor. São Paulo eu sei que é a referência, né? Isso. Mas e os outros estados? Como é que... E o pessoal que investiu no carro elétrico, como é que faz? Agora eu sempre digo, às vezes o condômino... E já tá começando em outro assunto, vocês estão percebendo. Mas às vezes o condômino é o seguinte, ele compra primeiro o carro para saber se o teu condomínio vai ter condições de carregar. A gente tem muito condomínio que não tem capacidade para ter um carregador de carga elétrica. Tem, você precisa de um estudo técnico de carga e o condomínio não tem dinheiro para isso. Né? Então, eu prefiro pecar pela cautela, eu prefiro pecar por exigir mais comprovações. Não, esse engenheiro aqui emitiu um laudo, vamos instalar. Não, foi feito aquele estudo de carga, porque às vezes aguenta uma, mas não aguenta tantos condôminos. Quantos carros vão ter? Qual é o impacto? E o seguro do condomínio cobre? Com certeza não. Né? Eu sempre digo, olha, vai instalar no condomínio, coloque na assembleia, estabeleça a exigência do condômino que vai abastecer seu carro no carregador elétrico no condomínio, que ele tenha também um seguro. Não só o condomínio, mas o condômino também. Sim, interessante. Específico para isso. Então, assim, o tema é polêmico. E eu acho que ainda está engateando.
Mas não vai demorar não, porque... É tendência, não tem pra onde. Carros já elétricos foi, vêm com tudo. as vendas aumentaram muito. A gente, aqui mesmo em Maceió, a gente vê muito carro elétrico na rua. Então... Mas, infelizmente, os condomínios ainda estão sem saber como agir. E da legislação, juridicamente, a gente não tem muito como orientar, porque não existe legislação para isso. Então, procure saber. Traga pra gente novidade, pra gente passar aí. Eu acho que esse ano vai acontecer alguma coisa, né? Lembrando que esse vídeo tem oferecimento da Live Portaria Remota e Ultracló. Chegamos ao final. Toda segunda-feira, um vídeo novo no canal. Meio-dia, Papo Reto com Lorena. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.